do dia de hoje, fazendo uma leitura de abertura do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em 41, nos fala o seguinte: credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus está em Mateus. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor conclama-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da existência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com rigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra, a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nesse momento, e dizer assim: obrigado, Pai querido, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, nesta casa de oração, que abre as portas para todos nós, que estamos à busca do entendimento, daquilo que irá nos ajudar em nossa caminhada aqui na Terra, no bom caminho, com um aproveitamento maior. Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco, nos ajudando nessa caminhada. Agradecemos também aos espíritos amigos que se fazem presentes e que nos envolvem, nos ajudando no entendimento das lições de amor que irão recair sobre todos nós. Em que a Rose se sinta amparada, que ela se sinta à vontade, cumprindo a tarefa de divulgar a doutrina espírita. Hoje, então, que é um domingo especial, domingo de Páscoa, né, com vibrações assim elevadas, vibrações amorosas, então, que ela fique em paz para fazer o que ela se propôs. E é em nome de Deus que damos início a esse momento. Que assim seja. Graças a Deus por tudo. Então, como eu já falei,
a Rose Rupert, né? Bonito nome, diferente, forte. Ela vem lá da congregação, mas a gente sabe que ela está por aqui, por ali, né, Rose? Divulgando a doutrina espírita. Então, ela vai falar sobre a importância do livro Dos Espíritos. Então, ela tem um jeitinho muito especial para falar com a gente sempre. Que Jesus te abençoe, Rose. Oi. Bom dia. Bom dia a todos. É sempre muito, muito gostoso estar aqui nessa casa tão querida, tão amada. E num dia tão especial, né? Dia em que a gente se conecta com Cristo, com toda a sua missão na Terra, né? Esse período é o período em que a gente relembra de uma forma mais forte, né? Tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, nessa data tão importante, hoje nós vamos falar sobre um assunto também muito importante para a doutrina espírita, né? E longe de querer falar de toda a profundidade desse tema, porque não conseguiria fazer isso, né? Não por conta do tempo, mas por conta da minha própria ignorância ainda, né? Não conseguiria falar de toda a profundidade do tema que hoje foi proposto aqui, que é justamente o Livro dos Espíritos. O que vem a ser o Livro dos Espíritos para todos nós, para a humanidade de uma forma geral, e para essa doutrina, né, que é a nossa luz, que é a luz do mundo, que é a luz da humanidade, para todos aqueles que já conseguem enxergar esse caminho, né? E eu me lembro que a minha jornada, eu não sou de uma família espírita, então eu não nasci em berço espírita, né? Eu nasci em berço católico, e aí durante um bom tempo eu frequentei todas as reuniões da igreja, grupo jovem e tudo, mas muitas questões ficavam na minha mente, borbulhando, borbulhando, borbulhando. E aí eu tinha perguntas, mas as minhas perguntas não eram muito acolhidas, né? E aí, em um certo momento da minha vida, eu rompi com a igreja, que não me dava as respostas que eu queria. E aí, apesar do meu lar não ser um lar de espíritas, era um lar de médiuns, né? Todos nós lá éramos e somos médiuns. Então, tinham questões que não eram respondidas e eu precisava dessas respostas. E aí, depois de romper com a Igreja Católica, eu fiquei um bom tempo ali, sem nada, né? Sem lugar nenhum, sem caminho nenhum. E aí, uma certa feita, me foi apresentado o Livro dos Espíritos. E aí eu abri e falei, nossa, um livro de perguntas e respostas. Foi a primeira coisa que eu observei no livro, né? Dentro da minha ignorância, que até hoje ela existe aqui muito grande, né? Eu não consegui perceber a profundidade dessas perguntas. Para mim eram apenas perguntas, né? E respostas. E aí, ao longo do tempo, eu fui tentando entender cada pergunta daquela, mas a pergunta que inicia esse livro é a pergunta que põe em xeque tudo aquilo que a gente aprende, principalmente eu, né? Que aprendi dentro da minha jornada dentro da religião. Que é Deus, né? E a forma como é perguntado que é Deus já é um na mente, é um bug, que nem diz a minha filha, né? Um bug na mente, porque ele não pergunta quem é, né? Ele não pergunta o que é, ele pergunta que é, e isso muda tudo. A própria pergunta muda tudo. A gente não precisa já entrar na resposta para entender que tem alguma coisa de diferente ali, né? Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos já mostra a que ele veio. Ele veio questionar, ele veio transformar, ele veio quebrar paradigmas existentes, né? Ele nos faz pensar, refletir, né?
ele nos faz, ao longo da nossa vida, questionamentos que talvez nessa existência a gente não venha entender ainda, né? Mas que, ao longo da caminhada, a gente vai tentando. Que nem diz Divaldo, né? Divaldo conta para a gente uma história dele, em que ele, aos 17 anos, mais ou menos, apareceu um espírito para ele que se identificou como Viana de Carvalho. E aí Viana de Carvalho disse para ele: você já leu o Livro dos Espíritos? E aí ele falou: não, não li. Ele: então leia. E aí ele começou a ler, só que como um adolescente, um jovem, não entendia essa linguagem rebuscada, que nem eu pedi para minha filha: ajuda aqui. Ela: ai, mãe, que linguagem rebuscada. Eu falei: é a linguagem profunda, né? Para abarcar a profundidade desses ensinamentos, uma linguagem comum não dá conta. Então, Divaldo também teve essa questão. E não entendeu muito bem, naquele momento, o que aquele livro... E ele pulava algumas partes, ele ia para adiante, como a gente geralmente faz, né? A vida é tão corrida que a gente não para tentar entender o que aquilo quer nos dizer, né? E aí apareceu novamente Viana de Carvalho para ele e perguntou: você já leu o Livro dos Espíritos? E aí ele falou: sim, li. Aí ele falou: pois então, leia novamente. E aí ele, um pouco contrariado, pegou o livro e leu novamente. E aí ele percebeu que ele não tinha entendido coisas que ele tinha lido da primeira vez e que dessa vez ele já tinha entendido diferente. E aí, então, a partir daquele momento, ele começou a ler e reler e estudar, né? E tinha lido 50 vezes o livro, até que em um determinado momento, lá na frente, né, ele percebeu um grupo de jovens conversando sobre física, sobre astrofísica. E aí ele se perguntou: Viana de Carvalho havia me dito que o Livro dos Espíritos era o ensinamento para toda a humanidade, que abarcava tudo o que a humanidade precisava saber. Então, essa questão não está lá. Astrofísica, física. E ele ficou se questionando até que Viana de Carvalho apareceu para ele novamente e perguntou: você já leu o Livro dos Espíritos? Eu li, sim. Eu li várias e várias vezes. E estudei como você me orientou. Mas essa questão sobre física e astrofísica, eu não encontrei lá. Aí ele falou: ah, não? Abra o livro na questão tal. Eu não vou me lembrar agora qual é a questão, mas Divaldo abriu e lá naquela questão estava escrito tudo a respeito de como o espírito ascende, né? E que ele havia sido, em primeiro lugar, um átomo, e que a partir dali ele vai evoluindo e crescendo, e o ciclo, né, acontece dentro, e a resposta que ele precisava saber a respeito de física e astrofísica estava ali naquela questão, só que ele ainda não tinha percebido, né? E esse foi Divaldo. Imagina, né? A Rose Ruperti, né? Então, assim, é uma questão que eu acho que o Livro dos Espíritos é para sempre. É para a gente ter na nossa cabeceira todos os dias. E que nem fala o próprio Divaldo, é um livro que deve ficar gordo. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai botando papelzinho no meio, mais a gente vai botando, né, lembretes e clipes e não sei o quê. Então, isso é sinal de que a gente estudou o livro, que a gente entendeu, que a gente está tentando, pelo menos, né? E o livro de cabeceira da gente deve ser a codificação inteira, mas o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, na minha opinião, devem ser os livrinhos mais gordos da nossa casa. E aí, hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre a jornada, né? Sobre como foi tudo isso. E, infelizmente, eu não vou ter condições de aprofundar isso tudo, talvez ao longo da minha vida, talvez quando eu estiver velhinha,
eu consiga falar um pouco melhor, mas hoje eu vou falar apenas dessa jornada e de algumas questões principais, como Haroldo falou, como um fotógrafo que fotografa ângulos, né, específicos daquela questão. Então, hoje, esse ano, aos 168 anos, né, dessa obra, a gente deve lembrar que esse livro é uma compilação. A gente tende a pensar que a doutrina começa e está contida num livro, como a Bíblia, por exemplo, né? Ao longo da nossa vida, nós aprendemos que o Evangelho é aquele livro, né? O Novo Testamento é aquele livro. Mas não, o livro ele é um resumo, ele é uma compilação. E o que é uma compilação? É quando a gente pega vários pequenos extratos, vários pedaços de uma grande obra, faz uma organização e um resumo e coloca ali, né? Então, aqui, isso é uma compilação de todos os novos ensinamentos, que não há, na verdade, os ensinamentos em si não eram novos, mas a forma como se entendia aqueles ensinamentos era nova. E essa é a ferramenta para esse entendimento. Então, foi isso que nos falou, né, ao longo de todo o processo de codificação, o que nos falaram os espíritos a respeito dessa obra. E aqui a gente vem relembrar a promessa de Cristo de que Ele estaria conosco para sempre, né? E de que Ele esteve conosco desde sempre. Desde as promessas antigas, lá na época dos profetas, Ele já estava conosco, em preparação, né? Toda a organização já estava feita, já se sabia como é que seria o percurso, né? Eu acho que é preciso que a gente lembre disso para que a gente reforce a nossa fé nas coisas de Cristo, nas promessas de Cristo. Muitas vezes nós aqui, né, estamos às vezes nos sentindo tão abandonados, tão desamparados por todas as coisas que acontecem no mundo, por todas as coisas que acontecem na nossa vida, e a gente é pego de surpresa em determinadas coisas e a gente se sente mal-humorado, revoltado, achando que estamos desamparados, mas que quando a gente abre, né, quando a gente se dá a oportunidade de estudar, a gente percebe que em nenhum momento a humanidade esteve desamparada. Tudo está no plano de Cristo, de Deus, de Cristo, né? E aqui ele vem nos mostrar isso. O Espírito de verdade é quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então, apesar dos seus profundos ensinamentos que foram colocados naquela época, já como uma forma de abrir os nossos corações e nossas mentes, né, ele sabia que não estávamos ainda preparados para o que é a verdade, quando ela aparece de uma forma objetiva. Ainda não estávamos prontos para o entendimento da mensagem. E o Espírito de verdade que procede do Pai testificará dele. E a partir daquele momento, ele estaria conosco para sempre, né? Então, essa é a promessa. Ismael, isso aqui é o quê, gente? Deixa eu tirar. Deixa eu voltar aqui só um minuto. Ismael, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos vem dar uma ideia, né, do que estaria por vir. E ele fala: irmãos, isso numa das reuniões, né, numa das assembleias com espíritos elevadíssimos que tratavam do
destino do nosso Brasil, né? E ele fala: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos de seus destinos. Então, Ismael nos falava o que vinha a ser a codificação, o que vinha a ser esse consolador prometido para a humanidade. Seria essa preparação de terreno, essa estabilidade moral que a humanidade precisa para lidar com os momentos que nós estamos vivendo hoje e que continuaremos vivendo por um bom tempo ainda, porque estamos passando por essa transição, né, do fim desse momento para a entrada de um novo momento. E sem a ferramenta, sem essa clareza sobre o que é a mensagem de Cristo, sem essa objetividade, sem essa fé fortalecida, que só vem através da fé raciocinada, não temos como fazer isso. Então, esse é o instrumento que nos possibilita raciocinar a nossa fé. O que significa isso? Significa perceber que tudo aquilo que nós antes tínhamos como milagres, não são, na verdade, milagres, tem uma explicação, tem um porquê. E se nós entendemos o porquê de alguma coisa, nada nos tira aquela crença, nada nos tira aquela certeza de que aquilo é possível. É como se perguntar: você acredita em Deus? E a gente responder: não, eu sei Deus. Então é diferente de acreditar, é saber que aquilo existe, que aquilo é possível. Então, isso a fé raciocinada nos traz. Então, é dessa forma que o livro começa, né, a trazer para a gente esses questionamentos, ou seja, ele abre espaço para se questionar. E por isso a filosofia é um dos pilares do Espiritismo. A filosofia nada mais é do que refletir sobre, pensar sobre, questionar sobre. E tudo aquilo que antes nós recebíamos em formas de afirmativas, hoje nós recebemos em formas de questões. E se você questionar, vai ser muito bem-vindo. Questione o tempo inteiro, né? E tudo que você questionar, as respostas serão dadas. Isso é maravilhoso. Poder questionar é maravilhoso, né? A humanidade inteira foi preparada para esse momento. Como nós falamos, tudo está dentro do controle da espiritualidade, do nosso organizador maior, que é o nosso Mestre Jesus, né? Sob os desígnios de Deus. E as assembleias daquela época, que eram várias, aconteciam sem parar. E muitas coisas aconteciam paralelamente, tanto na Europa quanto na América. Muitas renovações no campo das artes, da ciência, da religião. Finalmente, a ciência era separada da religião. E assim, abriria-se o espaço para o questionamento puro, né? Para a observação dos fatos. A escolha de missionários que viriam apoiar nessa obra e a escolha do missionário maior que viria nos trazer a obra, né? A independência nas Américas,
né? O fim da escravidão, tudo isso, e Joana d'Arc trazendo no plano espiritual os espíritos que viriam reencarnar nessa região das Américas. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no plano invisível, sem que nós percebêssemos, sem que a humanidade percebesse. Mas já estava tudo organizado para esse grande evento que era a chegada, né, dessas revelações. Assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionário de novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso do Augusto Cordeiro, foi destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Então, ele trouxe também o método que seria, e ainda é até hoje, uma forma pura de observação. Na verdade, ele não vinha com ideias pré-concebidas, ele vinha com o coração e a mente completamente abertos para observar os fenômenos e, através dos efeitos, entender a causa. Esse era o método de Kardec. E até hoje, esse método ainda não é totalmente utilizado. Porque se fosse, a ciência já estaria mais adiante no seu entendimento sobre as coisas que ela diz não existir. Aquilo que não é visto, não existe para a ciência, muitas vezes. Hoje a gente já está um pouquinho mais avançado, né? Mas ainda precisamos entender melhor desse método que Kardec nos trouxe. Porque se assim agíssemos, né, nós não iríamos com ideias pré-concebidas, tentando provar que aquilo não existe. Faríamos o contrário, tentaríamos entender o porquê que aquilo está acontecendo e o motivo daquele efeito. E aí tentaríamos, então, entender aquela causa, né? Hoje, estamos caminhando nesse rumo, mas ainda não estamos lá. E um dos mais lúcidos discípulos, então, do Cristo, baixa ao planeta, compenetrado na sua missão consoladora. Um dos mais lúcidos discípulos de Cristo, né? Através da bibliografia espírita, nós já conseguimos perceber quem é esse discípulo, né? Esse discípulo João, evangelista, que nos trouxe, né? E veio diversas vezes à Terra, conforme Cristo havia prometido. E antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador de Paris, nascia então Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo. E quem é esse homem, né? Se nós conseguirmos entender um pouco das influências que Kardec teve em sua jornada aqui, nós conseguiremos entender também o método utilizado por ele. Allan Kardec teve o apoio de sua mãe, Jeanne do Ramel, que, na verdade, por falta do pai que havia batalhado, né, nas batalhas da época, ficou sozinha com a avó, e aí ficou muito preocupada em dar uma educação perfeita a Kardec. E foi então que encaminhou, né, a instituição de Pestalozzi. E aí lá ele teve a influência de toda a educação pestalozziana, que é muito diferente e que mostrava um rumo diferente, né, de como deveria ser a educação. Sua grande inteligência, aliada a esse novo método, vinha trazer, então, coisas muito diferentes, e a forma como ele desenvolveu todo o seu método, que, na verdade, não apareceu nessa época,
mas já existia muito antes em todas as suas obras anteriores. Ele tinha, o método mostrava a educação intuitiva, baseada na observação do mundo e de seus fenômenos. Então, a educação que era proposta por Pestalozzi abarcava a observação do mundo. Então, ele treinava todas aquelas crianças da época a observar e entrar em contato com as coisas do mundo, com os fenômenos, com as causas, com os efeitos das coisas. A educação integral também, como desenvolvimento físico, intelectual, moral e social. O respeito ao ritmo de cada criança. A relação professor-aluno, que deveria ser baseada no respeito, na confiança, no afeto. Olha só que legal. Formação moral e social. A educação deve promover um desenvolvimento integral do ser humano. Um desenvolvimento do cidadão responsável, um verdadeiro homem de bem. E a educação para a vida e para o trabalho, ou seja, a preparação do homem para o mundo. Essa é a proposta da educação de Pestalozzi, que também era um missionário lá escolhido anteriormente para que tivesse no caminho, né, e na preparação de Kardec. Isso é maravilhoso, isso é de arrepiar, né? Que nada é por acaso nesse mundo. Então, após a formação de Kardec, quando ele já estava trabalhando, né, da forma como ele aprendeu, como educador, já tinha escrito alguns livros, começaram a acontecer os fenômenos ao longo do mundo, paralelamente, e iniciados aqui na América, nos Estados Unidos, e até no Brasil também, em formas de curas, que aconteciam em 1818, mais ou menos, já aconteciam curas por aqui, né? E na América os fenômenos que nós já conhecemos. Tudo isso, né, as informações, todos acontecendo de forma simultânea, chegaram aos conhecimentos de Kardec, né, que então inicia a sua pesquisa, e eu não vou me ater muito nisso, é só para dar um contexto de como tudo isso aconteceu. Aqui a gente tem mais ou menos, né, o cronograma das coisas. Em 1854, a primeira notícia das mesas girantes chega a Kardec. Ele questiona, não entende, mas não nega, né? Então, ele se coloca, em 1855, para a observação destes fenômenos pessoalmente, para o entendimento. Olha que postura interessante a dele, né? Ele, apesar de questionar e não achar possível, ele não nega que aquilo aconteça e vai observar pessoalmente para entender o que aquilo era. Que fenômeno era aquele e que inteligências estavam por trás daquelas ações, né? E foi assim, então, que ele começa a conhecer as famílias dos médiuns e começa a receber todas as mensagens, como já conhecemos. E aqui Kardec fala sobre o seu método. Apliquei a essa nova ciência como fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, e por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, esse homem, que era de uma inteligência incrível, ele nos mostra como foi seu método, né, e como ele havia sido cirúrgico em cada observação daquelas, né, e como ele havia montado, então, tudo o que ele montou. Foi assim que procedi sempre em trabalhos anteriores, desde a idade de 15 e 16 anos. Fazia-se mister, portanto, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Né? Isso foi tirado do livro
obras póstumas. E aqui, então, mais ou menos, a observação. Em segundo lugar, o registro dessas observações. Depois, a comparação de dados. Em quarto, a análise de cada dado. 5, a sistematização de dados. 6, conclusão. E 7, a publicação de resultados. Então, vocês imaginem o trabalho gigantesco que teve Kardec, né? Com todas aquelas mensagens, e enchiam-se as mesas, né? Com cartas, com mensagens vindas de todo mundo. O trabalho que esse homem teve para fazer tudo isso, e como ele era uma pessoa extremamente cirúrgica, extremamente cuidadoso em tudo que fazia, em todo o seu método, né? Podemos acreditar que toda a sua obra foi, né, uma obra que vale a pena, né, que deve ser creditada por todos nós, né? E o Espiritismo, então, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. É interessante a gente perceber que o livro, ele não traz ensinamentos novos. E essa é uma fala que vem no próprio Livro dos Espíritos, na questão 222, que a gente vai ver aqui mais para frente, né? Essa questão é a questão que Kardec faz uma nota, explicando o porquê, né? Existiam na época pessoas que criticavam seus estudos, dizendo que aquilo que ele falava não era nada novo, que a ideia da reencarnação já existia desde os primórdios, em outros povos, que o ensinamento que o livro trazia não era uma coisa revolucionária, né? E aí Kardec responde com uma maestria, porque ele diz exatamente, essas ideias não são novas, porque são verdadeiras. O que traz o Livro dos Espíritos é uma clareza sobre tudo isso, é a retirada de algumas crenças, né, que foram colocadas ali por falta de entendimento sobre essa questão, e uma explicação objetiva e clara a respeito desse mesmo assunto. Por quê? Porque se trata de uma lei natural, porque se trata de uma lei divina que é imutável e que nunca, nunca vai acabar, né? Porque é eterna. E quando fala sobre isso, Kardec mostra, então, que o livro ele não fala sobre coisas novas, mas ele fala de uma forma nova sobre coisas antigas, sobre coisas que sempre existiram, que eram as leis de Deus, né? E aí ele traz, então, essa proposta: observe o que te cerca, observe as suas relações com as coisas que te cercam, observe a natureza, porque nos ciclos naturais nós temos grandes ensinamentos sobre a lei divina. Até Emmanuel utiliza muito essas metáforas, né, para falar dos ensinamentos morais, porque se nós observássemos mais os ciclos da natureza, talvez nós tivéssemos respostas sobre nossas relações com nós mesmos. Então, é essa proposta que ele nos traz através desse livro. E ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fanático e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é, então, a chave, com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Essas relações com nós mesmos
as relações de um modo geral, com nós mesmos, com o nosso meio e agora com o invisível. A possibilidade dessa relação com o invisível, né? De tornar consciente, porque essa relação sempre existiu, concordam? Sempre existiu. Talvez de modo inconsciente, mas agora nós podemos ter consciência disso. E se nós temos consciência, nós conseguimos o quê? Gerenciar. Nós entendemos o porquê e pela a forma como isso acontece. E se acontece de uma forma negativa, ou se acontece de uma forma positiva, né? Essas influências podem ser gerenciadas por nós a partir do momento que conhecemos o modo como elas acontecem e o porquê, né? E assim nasce o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Acho que eu estou voltando? Estou voltando. Então, como é que ele se divide, esse livro? Esse livro tem 4 partes. A primeira parte fala sobre as causas primárias. E essa primeira parte vem da origem ao livro A Gênese, né? Ela fala sobre tudo isso, começa com a pergunta: que é Deus? Né? E vai e se aprofunda. Porém, o livro A Gênese, ele foi o último livro a ser feito por Kardec. Talvez por conter ensinamentos muito profundos a respeito da física, a respeito enfim, de conhecimentos mais técnicos e mais profundos, né? Que precisariam de todo o embasamento anterior. A segunda parte do livro fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos e veio dar origem ao Livro dos Médiuns, que fala dessa relação que para a gente sempre existiu, na natureza sempre existiu, mas que para nós, aqui, a partir desse momento, passou a ser consciente, né? Se nós nos dispusermos a ler sobre essa parte e esse livro novo, o Livro dos Médiuns, nós entenderemos essas relações e a forma como elas acontecem. A terceira parte, então, fala das leis morais e da origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Nesse momento, no momento em que Kardec vai fazer sobre o Evangelho, Kardec é retirado do local onde ele morava, é induzido, é inspirado, na verdade, né, a ir para um local mais afastado, onde ele tivesse paz completa, porque a mensagem precisava ser passada da forma mais transparente possível, mais pura possível, né? E ele, então, começou a trabalhar nessa obra e só saiu desse local quando tudo estava terminado. Conta, né, a bibliografia espírita que, na época, né, a esposa de Kardec havia ficado na residência e ele se afastou para fazer essa nova obra, mas que ninguém sabia que ele estava trabalhando numa obra nova. Ele teria se afastado por motivos de saúde. E aí uma médium que foi visitar Kardec na casa dele, em Paris, né, pergunta por ele. E aí Amélie fala: ele está retirado. Você que é uma médium de desdobramento poderia ver aonde ele está nesse momento. E aí é o momento que ela entra em desdobramento, vai onde Kardec estava e percebe, né, que existiam vários espíritos ao redor dele e um especial, muito brilhante, muito iluminado, estava com um livro aberto em suas mãos que tratava-se de Evangelho. Né, o nome do livro seria Evangelho. Estaria sendo ditado e orientado, Kardec estaria sendo orientado naquele momento, com toda a pureza de sua alma, né? Colocando ali tudo o que ele precisava. Né? Essa parte é de arrepiar, né? É muito bacana. A gente percebe a grandeza desse espírito, a grandeza de Kardec,
né, na construção de toda a sua obra. E a quarta parte fala das esperanças e consolações, que dá origem ao livro Céu e Inferno, que também vem quebrar paradigmas fortíssimos, né, sobre as penas eternas, sobre o inferno, sobre o paraíso, né, sobre a bondade de Deus para conosco e sobre a necessidade da nossa reencarnação, né? Então, olha que obra maravilhosa. E nós precisamos fazer como Divaldo, ler e reler até o fim da nossa vida. Porque quanto mais a nossa inteligência for ampliada ao longo dos anos, né, maior vai ser nosso entendimento sobre o que está escrito aqui. A questão 222, que eu já falei, né? Ele coloca: constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu de filósofos indianos e os dos egípcios, que o tinham desde os tempos imemoriais. De que modo adquiriram? Por revelação ou intuição? Não sabemos. Ou seja, eram coisas que já eram faladas de uma forma, né, que não temos nem ideia de quando surgiram. Então, isso mostra, a metempsicose é aquela ideia de que os espíritos, eles encarnam em animais, e depois em homens, e depois em animais. E o Espiritismo veio trazer para nós a informação de que isso não é possível, mas e que aqui já morava uma ideia remota da reencarnação, né? Então, ele vem nos trazer a proposta: como olhar o mundo? De que forma você deve observar as coisas do mundo? Como o olhar de uma criança, com o coração aberto, querendo descobrir, com a mente ávida por conhecer. E por isso a filosofia, eu sempre falo desse aspecto. Leon Denis trouxe para a gente, como um missionário também escolhido para vir, né, apoiar Kardec nesse momento, ele traz toda a visão filosófica dos ensinamentos, né? Camille Flammarion e outros mais, todos eles vieram trazer um pedacinho, uns da parte científica, outros da parte moral, outros da parte filosófica, vieram trazer essas bases, esses pilares importantíssimos, que não nos pode faltar. Porque se nós cairmos apenas da religião, nós corremos o risco de entrarmos no fanatismo. Porque nós precisamos questionar, nós precisamos criar o hábito de usar a nossa mente para refletir sobre as coisas. E isso me incomoda um pouco quando eu vou fazer palestra, porque eu não tenho tempo para isso. Às vezes a gente está numa correria tão grande e a gente acaba reproduzindo coisas que já foram ditas. E o ideal é que a gente pare, que a gente reflita sobre aquilo, que a gente encontre coisas novas para falar sobre aquele mesmo assunto, né? Esse é o ideal. Então, eu espero em algum momento da minha vida ter esse tempo para fazer isso, porque a filosofia é maravilhosa. A filosofia não é estudar sobre Sócrates, Pitágoras e aquelas personalidades, mas é a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? E criar o hábito de refletir e perguntar sobre as coisas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Já está acabando, né? O que esse livro maravilhoso vem trazer para a gente também é a proposta de observar as coisas por outro ponto de vista. Ele fala, então, muito sobre o prisma que nós enxergamos o mundo. Então, não é só matéria? Então, o mundo principal, a minha principal vida não é essa aqui? Né? Não. Ele vem nos mostrar que a minha principal existência não está aqui.
que eu devo focar e eu devo ter o meu ponto de vista do mundo espiritual, das coisas espirituais, para não focar naquilo que é perecível e focar naquilo que verdadeiramente ficará para sempre, que são as coisas que eu adquiro no meu espírito, que ficam aqui e que eu consigo levar para outra existência. Então, o capítulo, o ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz isso perfeitamente. Ele mostra assim, mude o seu ponto de vista. Quando você enxerga uma situação do alto, você percebe que aquilo que você está vivendo aqui não é tão grande assim. Que as tuas experiências são apenas um pontinho minúsculo na linha, né, da tua eternidade. Que a tua existência hoje, é interessante isso, né? Porque a nossa encarnação são apenas alguns anos. O que são esses alguns anos em relação à nossa linha evolutiva? Nada, nada. Mas, ao mesmo tempo, quando estamos aqui, ela representa muito, se nós conseguimos entender o porquê estamos aqui. Cada ano, para mim, é importante, né? O que eu fiz do meu ano? O que eu fiz da minha vida até aqui? Qual é o sentido da minha vida? Eu sempre sugiro isso para as pessoas que chegam até mim, né, pedindo alguma ajuda lá no consultório. Eu sempre pergunto isso. Você já se questionou sobre a sua missão? Qual é o sentido da sua vida? Não. A maioria nunca fez isso. Ninguém, né? E como assim? Sim, qual é a sua missão? Qual é o sentido da sua vida? Por que você está aqui? Por que você está no mundo? Não sei. E aí a pessoa fica, às vezes, e meses, até anos, né, pensando sobre aquilo e não consegue encontrar uma resposta, porque a resposta é, vamos dizer que seja a chave da nossa saúde mental, né? Se a gente encontra isso, a gente encontra o caminho para a nossa saúde mental, para a nossa felicidade, porque é a aproximação com as leis divinas que nos traz, né, a saúde e a felicidade. Então, a proposta do livro dos Espíritos é também nos dizer que existem leis divinas com as quais nós precisamos nos aproximar. O que é uma lei natural? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, olha isso. E onde está essa lei? Está no livro? Então, onde está escrito isso? Está aqui? Aqui está também. Mas está em outro lugar principal. Que quem não tem acesso a esse livro, também tem acesso. Aonde que é? Nas nossas consciências. Né? Na consciência do homem. O que vem a ser consciência? Parece muito vago isso, né? Onde é a consciência? Então, é quando eu entro naquele processo que eu falei antes, de reflexão. Quando eu olho para mim, que nem Santo Agostinho propôs lá naquele dia, né? Na questão 900 e... Alguém leu? 919. Ele fala assim, como fazer isso? Entre em processo de reflexão todas as noites. Pense sobre o seu dia. Será que o que eu fiz hoje, né, eu me alegro do que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje se aproxima do que eu gostaria de ser, da pessoa que eu gostaria de ser? Ou o que eu fiz hoje me afasta disso? Vocês podem perceber que quando vocês fazem algo, mesmo que a gente não tenha consciência sobre aquilo, mas quando a gente faz algo e aquilo nos traz um incômodo, eu não sei, estou me sentindo meio estranha com o que eu fiz. E aí eu entro num processo de reflexão, eu percebo, eu acho que o que eu fiz nesse momento não foi legal. Isso é o quê? Não é a lei divina na nossa consciência gritando, olha,
não foi legal, não estava próximo daquilo que é preciso fazer, né? Da lei do amor, da caridade, da justiça, do trabalho, né? Da sociedade. Então, cada vez que nós nos afastamos um pouquinho disso, algo nos incomoda. Mas é preciso que a gente pare, que a gente tenha esse tempo, essa disponibilidade interna para parar e ouvir esse chamadozinho que incomoda lá dentro. E eu acho que é isso que nos falta às vezes, né? Porque a gente não tem isso. Então, é uma proposta. Se a gente não tiver consciência da importância, da necessidade disso, nós não vamos parar. Nós não vamos parar para ter esse momento. Vamos fazer que nem Santo Agostinho, então, sugeriu, que a gente faça no final do dia, que é o momento onde a gente está mais, né, quietinho, ou deveria estar, né, mais quietinho para a gente adormecer, para descansar. É o momento ideal. O momento da conversa comigo mesma, da conversa com Deus. Será que eu estou próxima dessa lei ou não? Né? E aí, então, Kardec pergunta novamente, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ela lhe ser revelada, então? Aí eles respondem, ele a esquecera e desprezara. Quis, então, Deus que lhe fosse lembrada. Né? E aí, então, ele nos dá o caminho. E a questão 625 nos diz assim, qual é o tipo, então, mais perfeito? Se eu perder todas as minhas direções, se eu me afastar completamente da minha consciência, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí, a simples resposta, Jesus, ponto. Não diz Jesus, ponto e vírgula. Não diz Jesus, vírgula, alguém. Diz Jesus, ponto. É Ele. Então, a sugestão que esse livro maravilhoso, né, nos objetiva, nos traz de forma clara, concreta, é de que quando nós estivermos perdidos sobre o que fazer, que mesmo aquele incômodozinho deu e eu não sei como agir, eu lembre de como ele agiria, como Jesus agiria nessa situação. E aí eu vou e lembro dos seus ensinamentos, e é óbvio que talvez eu não consiga agir como ele, mas pelo menos eu já sei que é por ali. Eu já sei que é naquele caminho, né? E essa é a proposta que nos traz esse livro maravilhoso. E então, a 31 de março de 1869, nos deixa Kardec nesse plano temporariamente, com a promessa de que ele viria em breve novamente, né? E essa promessa está lá no livro Obras Póstumas, em todas as suas mensagens, né? Hippolyte Léon Denis Weil passou os anos finais de sua vida dedicado à divulgação e à defesa do espiritismo, entre os diversos simpatizantes e opositores, até o dia 31 de março de 1869, data do retorno ao plano espiritual, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Então, gente, já passei um pouquinho da hora, mas longe de falar sobre o que representa essa obra, hoje é apenas um pouquinho, né? Um startzinho, para a gente começar a fazer dessa obra o livro mais gordinho da nossa casa. Né? Que ele seja mais gordinho junto com o Evangelho, e aí assim a gente vai finalmente entender um pouquinho mais do que ele representa para toda a humanidade. Tenham um excelente domingo, um domingo de muita paz, de muita alegria com a família, tá bom? E até a próxima. Agradecemos a Rose pelo estudo dessa manhã,
que tocou assim tão profundamente nosso coração, com esse cuidado que Deus tem por cada um de nós, nos enviando esse Consolador prometido por Jesus. E aí a gente percebe o quanto a gente é amado, né? Muito obrigado, Senhor. Então, vamos encerrar esse primeiro momento com muita gratidão, Senhor, pelo muito que temos recebido aqui na terra, por essa oportunidade bendita, com tanto esclarecimento que esse Consolador nos traz, nos ajudando em nossa caminhada, nos consolando em nossas dores, mas cientes de que o nosso futuro será muito bom. Obrigado, Pai querido, por tudo isso, e te pedimos permissão para encerrarmos essa primeira parte da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus por tudo. Então, agora nós teremos